Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha, hoje, calorimetria. Nós vamos começar a entender o conceito de calor e temperatura, tá? Então, se você olhar aí na sua APC, você vai ter um resuminho dos conceitos mais importantes que a gente precisa ter nesse momento para começar o estudo dessa parte da física. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito que vai do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Aparece na definição de calor a palavra temperatura. Temperatura tem a ver com calor e vice-versa, mas calor não é igual a temperatura, assim como temperatura também não é calor. A gente confunde muito no dia a dia falando, olha, eu estou com calor. Com calor é uma expressão que foge ao conceito, completamente ao conceito moderno de calor. É uma energia que só existe quando está transitando entre dois corpos. É um processo de transmissão de energia, tá? Então, a temperatura hoje, com a nossa compreensão da matéria, com o nosso entendimento da parte química que você tem na escola, onde a gente fala que tudo é composto por átomos. E esses átomos são compostos por subpartículas, elétrons, prótons, nêutrons, e a ciência evolui. A gente já sabe que nós temos partículas menores ainda compondo estas partículas que eu acabei de citar. Então, a gente sempre está evoluindo. Mas a temperatura, ela tem um conceito que diz o seguinte, ela está ligado ao grau de agitação dessas partículas, dessas moléculas que compõem o corpo. Então, um corpo tem prótons, nêutrons e elétrons. Quando ele recebe essa energia chamada calor, ele absorve e imediatamente transforma em energia de agitação das suas partículas. Então, temperatura tem a ver com calor, mas não é calor, certo? Temperatura já é uma conversão do calor recebido em energia cinética das partículas, tá? Calor é energia, se mede em joules, em calorias. Temperatura nós temos várias possibilidades de medir. Em graus Celsius, em graus Fahrenheit, em kelvins. Veja, quando nós vamos medir a temperatura, nós temos escalas termométricas muito antigas, de mais de 200 anos. E o conceito moderno de temperatura, ele ocorre já na virada do século XX. Então, a gente não estava medindo a temperatura corretamente? Não. Nós estávamos com um conceito incompleto, certo? Hoje a gente sabe que, para você entender o conceito de temperatura, eu teria que medir a agitação das partículas. E os termômetros que você tem em casa, eles são com um líquido, geralmente ou mercúrio e cromo, né, álcool iodado. Líquidos que, ao ficar em contato com o corpo, ao absorver o calor, dilatam. E aí você relaciona a dilatação do líquido com uma temperatura, numa escala inventada por alguém. No caso, o Celsius ou o Fahrenheit. E a única escala que realmente tem a precisão na medição é a escala, o termômetro oficial em Kelvin. A gente vai ver isso com detalhes, tá? Bom, equilíbrio térmico. Que expressão é essa que aparece tanto nos nossos exercícios? Equilíbrio térmico vai significar igualdade de temperaturas. Quando eu pego dois corpos com diferentes temperaturas, e eu coloco esses corpos dentro de um recipiente isolante, um calorímetro, portanto. Este recipiente vai impedir que o calor seja perdido para o meio externo, seja trocado, ou que ele seja e penetre o recipiente. A gente chama de calorímetro, não é o aparelho que mede o calor, dá até a impressão disso, mas é uma caixa térmica onde teoricamente não entraria nem sairia, né, nenhuma caloria de energia térmica. Bom, então lá dentro, o corpo de maior temperatura doa calor por corpo de menor temperatura. Ao fazê-lo, ele doando energia, a agitação das suas moléculas diminui. Já na outra ponta, aqui embaixo, o corpo que recebe essa energia aumenta a agitação das suas partículas, ou seja, aumenta a sua temperatura, até que ocorre o equilíbrio de temperaturas, o equilíbrio térmico. Então, fique aí marcado, você viu a frase que está aqui do meu lado, né? Essa frase aí fala: equilíbrio térmico é igualdade de temperatura.
Tá ok? Beleza? Bom, princípio zero da termodinâmica. Ele fala o seguinte: se você tiver um corpo A, um corpo B e um terceiro corpo, né? O corpo 1, 2 e 3, se você quiser. Se esse corpo 1 está em equilíbrio térmico com o terceiro, tem a mesma temperatura que o terceiro, e esse corpo 2 tem a mesma temperatura, está em equilíbrio térmico com o terceiro, então esses dois de cá estão em equilíbrio térmico entre si. Eles têm a mesma temperatura, o conjunto. Isso é chamado de princípio zero da termodinâmica. Me permite, com um corpo de comparação entre dois outros corpos, descobrir a temperatura destes corpos. Tá? Então é o primeiro princípio, por isso chamado princípio zero da termodinâmica. Certo? Bom, os termômetros são aparelhos inventados pelo homem para tentar medir essa grandeza chamada temperatura, que sofreu evoluções do seu conceito e que chegou ao que a gente acabou de descrever. Temperatura é o grau de agitação das partículas que compõem um corpo. O problema é que foram inventadas durante a história muitas escalas termométricas. Atualmente nós temos duas que têm mais de 2 séculos de existência. Uma delas adotada no Brasil por uma questão de colonização e prática, a escala Celsius. E outra usada geralmente nos países de língua inglesa ou em alguns deles, a escala Fahrenheit. Essas escalas são muito antigas. Quando foram inventadas, seus inventores não tinham ainda a noção do que seria o conceito de temperatura que nós temos hoje, em função de não conhecerem nem estas subpartículas, nem o comportamento da constituição da matéria. Você, quando entra numa sala, numa aula de química, o professor vem com a tabela periódica e você nem questiona a existência ou não de átomo. No entanto, você compreende, você aceita, mas há apenas 120 anos atrás era uma polêmica a existência ou não de átomos e que dirá das suas subpartículas. Por causa disso, as escalas ainda são utilizadas, essas escalas tão antigas, porque apesar de haver uma grande, vamos dizer assim, uma variabilidade nas medidas, para o nosso dia a dia a precisão é razoável. Agora, se eu preciso de uma precisão muito grande, eu vou usar uma escala que se propõe a medir isso. E essa escala é a escala Kelvin. Ali símbolo K, aqui em cima, nesta escala. As outras duas escalas, tanto a Fahrenheit quanto esta escala aqui, a nossa escala Celsius, que está aqui em cima da minha careca, ela vai ter os valores que você já está acostumado. Celsius, PG é ponto de fusão do gelo e PV ali em cima é ponto de fusão do gelo, vaporização da água. 0 e 100 graus Celsius, números que nós estamos acostumados, pois a escala Celsius é utilizada no Brasil. Se você viajasse aos Estados Unidos, teria a escala Fahrenheit. Lá os números são completamente diferentes. O gelo congela a 32 graus Fahrenheit, o mesmo gelo aqui que seria 0 graus na escala Celsius. E a água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius ou a 212 graus Fahrenheit. São escalas com números diferentes e com variações diferentes. A única escala aqui, quando foi construída já com o conceito, vou medir o grau de agitação das partículas de um corpo, é a escala Kelvin. Ela já é da virada do século e ela é proposta por um cara que é bem conhecido na química, o Lord Thomson. Na realidade, ele chamava Thomson, propôs um modelo atômico, você estuda em química, foi superado, é claro, mas ele teve muitas pesquisas. Então ele recebeu um título, e quando esse título veio é de Lord Kelvin. Thomson da química e o Kelvin aqui da física são a mesma pessoa. Nós vamos ver as equações de conversão, mas nesta aula especificamente a gente não vai deduzi-las ou discriminar cada termo. Na próxima aula a gente vai trabalhar só escalas. Por enquanto isso é uma introdução a conceitos e a gente vai precisar para responder os exercícios que aparecem aí. Então veja, estes exercícios você tem na APC. Tá? Então vamos ler com atenção e aplicar os nossos conceitos que vimos hoje
para a gente poder, né, responder as questões de verdadeiro ou falso. Por exemplo, questão número 1, aí na sua PC, se você quiser. Tá? Então, a questão número 1 fala assim. Um estudante dispõe de dois recipientes a dois copos, um com café e outro com leite. No entanto, o primeiro tem um terço do volume com café e o segundo metade com leite. E no enunciado você percebe que ele usa um termômetro e mede a temperatura dos dois líquidos, chegando à conclusão de que eles têm mesma temperatura. Como é que chama isso? Eles estão em equilíbrio térmico. Bom, a temperatura não depende se o volume é maior ou menor, só que se eles estão à mesma temperatura, o calor não fluirá de um para outro, porque o calor vai do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Tá. Então, vamos ler e marcar certo ou errado. 1. O estudante deve ter se enganado nas medidas, pois como os volumes são diferentes, os líquidos não podem estar à mesma temperatura. Falso. Não tem nada a ver com o volume. Certo? Sim, com o grau de agitação das partículas. 2. Antes que o estudante efetuasse a mistura do café com leite, ele já estava em equilíbrio térmico. Opa, essa você pode marcar. É verdadeiro. 3. A mistura deve apresentar uma temperatura menor, está escrito do, mas é do que a dos componentes em recipientes individuais, pois tem um novo volume que é maior. É porque eu misturei, aumentou o volume, a temperatura vai mudar. Não. A temperatura pode mudar se ela doar calor para o meio ambiente, e não foi citado isso. O fato de eu pegar leite e café à mesma temperatura e misturá-los, me garante que eles continuarão com a mesma temperatura. Tá? Então é falso. 4. A mistura deve apresentar uma temperatura maior do que a dos componentes. Quer dizer que eu misturo e a temperatura aumenta? Não, então se eu doar calor para a mistura. Também não é absurdo, e por enquanto, só 2. 5. A mistura deve resultar em café com leite numa temperatura igual à que tinham seus componentes, pois eles já estavam em equilíbrio térmico. Exatamente isso. Então é a 2 e a 5. Certo? Só utilizando aqueles conceitos. Número 2. Dois corpos A e B com temperaturas diferentes, sendo que o A é maior em temperatura que o B. E são colocados em contato e isolados de influências externas, dentro de um calorímetro, de um isopor bem vedado. Certo? Ele falou, diga o que se passa com os valores das temperaturas A e B. O A doa calor para o B, então a temperatura do A diminui e a do B aumenta. Letra B. Como se denomina o estado para o qual tendem os dois corpos? Quando eles empatarem nas suas temperaturas, cessam de trocar calor. E ocorreu então o equilíbrio térmico. É assim que a gente denomina equilíbrio térmico, respondida a letra B. Letra C. Quando este estado é alcançado, o que podemos dizer sobre os valores de TA e TB? Podemos dizer que eles são iguais. Pronto. Simples. Conceitualmente perfeito. Tá? Vamos à terceira questão. Para medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela durante um certo tempo. Por quê? Bom, quando você pega o termômetro, para que ele atinja o equilíbrio térmico, como assim? Você não quer medir a sua temperatura? Então o termômetro deve estar a temperatura igual à do seu corpo. Você coloca o termômetro numa dobra. E aí espera um tempo para que o calor vá fluir para o termômetro e o termômetro absorva, transforme isso numa temperatura maior, uma agitação e dilate. Aí você tira e olha a altura do mercúrio ou do álcool iodado que está ali dentro. Isso no mercúrio comum. Desculpa, num termômetro comum. Certo? E aí você vai ver atingido o equilíbrio térmico, você deu tempo para o calor fluir, você tem que o termômetro está medindo a sua temperatura corporal. Bom, há outros termômetros que não necessitam de contato. Nesta pandemia, nós vemos muito em algumas lojas e supermercados aquele termômetro que ele aponta para você. Ele está medindo a sua emissão de infravermelho.
Desta maneira, ele relaciona um comprimento de onda com a temperatura do corpo. Há uma margem de erro, principalmente em aparelhos mais simples, a margem é maior, mas funciona sem haver contato e é instantâneo. Então, para variações pequenas, né, nada que exija muita precisão, há um razoável, né, valor que você nega. Certo? Entendido? Vamos para a quarta questão. Por que nosso corpo, às vezes, chega a tremer em dias de baixas temperaturas? Isso permite a gente comentar sobre o que a gente chama de hipotermia. Seu metabolismo funcionando, ou seja, as reações químicas, o conjunto delas, de todas as células que você possui, as reações geram uma produção de calor, uma emissão. E aí você doa calor para o meio ambiente. Principalmente aqui, onde a gente tem temperaturas menores do que a nossa temperatura corporal, porque é a diferença de temperatura. Então você está a 36,6 porque somos seres homeotérmicos, tendemos a manter a temperatura constante. O corpo humano é 36,6 e o ar está a 30, então vai do nosso corpo para o ar. Caiu a temperatura, o desnível é grande. Então o que acontece? Se o desnível é grande, o fluxo de calor é maior. Eu estou perdendo mais calor do que o meu organismo está acostumado. Diante disso, o seu sistema nervoso faz uma reação involuntária. Você se arrepia, fecha os poros, tentando reduzir essa perda, e posteriormente você treme. Começa com um leve tremor. Isso é o seu metabolismo, o seu sistema nervoso tentando agitar o seu corpo. Você vê que um atleta joga futebol na Europa na época do inverno. Como? Usando um agasalho simples. Por aquecimento, o batimento cardíaco, o metabolismo do atleta está acelerado e ele consegue manter a temperatura. Certo? Há limites para isso. Se você está tremendo e continua caindo a temperatura e você não se agasalha, a temperatura faz com que você perca rios de calor. Então você começa a tremer muito, de maneira exagerada, tentando agitar ao máximo você. Até que, se esta solução não dá certo, o seu corpo vai para o plano B. Ele começa a desligar para a digestão, né? Vai parando órgãos, economizando energia para pulmões, coração e cérebro. E essa temperatura do seu corpo, já que ela está em queda, vai lentamente diminuindo a respiração, os batimentos cardíacos e você vai tendo sono. Você dorme. Isso é hipotermia. Se ninguém vier lhe socorrer, você pode não acordar mais, o coração para. É o que acontece com os moradores de rua em tempos de inverno, né? De baixas temperaturas. Certo? Isso explica e fornece para você uma compreensão de todo um fenômeno que ocorre no corpo. Questão número 5. Um aluno verificou em um experimento de termologia que quando se coloca um corpo quente próximo a um corpo frio, este se aquece à proporção que o quente esfria. São expressões muito infelizes, mas no dia a dia utilizamos. Corpo quente, corpo frio, esfriar. A física trabalha com a temperatura. Então a temperatura diminui, a temperatura aumenta, seria uma expressão mais correta. Mas, usando esse linguajar, sim, ele esfria, ele doa calor, perdendo temperatura consequentemente, diminuindo. O que recebe a energia converte em agitação, aumenta a temperatura. Então isso é a base do funcionamento, do fluxo natural desta forma de energia, o calor. E só existe quando há fluxo de um corpo de maior temperatura para outro de menor. Só na passagem, certo? Então, esta é a ideia do funcionamento da forma de energia conhecida como calor, que explicou essa questão. Certo, pessoal? Olha, a gente sabe que tem mais questões aí. Dê uma olhada na sua PC. A gente vai corrigir mais questões. Próxima aula vamos falar sobre escalas termométricas e esta aula vai ser postada agora e você vai poder assisti-la quantas vezes for necessário. Até o nosso próximo encontro.